Hoje, Henri Bugalho vai falar sobre o depoimento dado ontem na CPI da Covid do reverendo Hamilton Gomes de Paula. E como vocês sabem, né, quem conhece o trabalho do Henri Bugalho sabe que é um canal sério no YouTube, que é respeitado pela ONU, pelos Illuminati, por todo mundo. Bem, quem assistiu ontem a CPI da Covid entendeu a referência aqui, né? Teve um depoimento, mais um depoimento bizarro na CPI. Sinceramente, a CPI tá encontrando umas figuras que sabe-se lá de onde surgiu, né? E no depoimento do reverendo Hamilton ontem, ele começou, né, falando na terceira pessoa. O reverendo Hamilton, né, condecorado pela Ordem dos Cavaleiros Templários, ou seja, ele foi lá e falou em terceira pessoa, e daí num ponto ali o senador Alessandro Vieira falou assim: mas quem é reverendo Hamilton? A quem ele está se referindo? Porque, tipo, não é ele, né? E daí ele falou, não é ele. Ele está se referindo em terceira pessoa. Olha, já fica uma advertência aqui. Desconfie de quem fala de si próprio na terceira pessoa. Como se fosse, sabe, um Deus onisciente que está se olhando de fora, assim, olha só, o fulano fez isso. Porque é muito estranho, isso é coisa de picareta. Eu quero falar hoje sobre o depoimento do reverendo Hamilton, e entender algumas coisas aqui com vocês, né? Mas antes disso, fica o recado. Se você chegou no canal agora, já se inscreva. A nossa meta aqui é chegarmos a 700 mil inscritos até o final desse ano. Claro, um canal de relevância, um canal respeitado pela ONU, pelos Illuminati e pelos reptilianos. Então, se inscreva aqui no canal e também já deixa sua curtida e também já deixa no comentário aqui embaixo o seu bom dia, Henri, tudo bem? Como é que estão as coisas por aí? Já me conte, porque assim a gente ajuda também o YouTube a entender que o canal de fato é relevante e respeitado até pelos intravenusianos. Então, vamos falar sobre o depoimento do Hamilton, né, reverendo Hamilton. Eu vou ser bem sincero com vocês, a impressão que eu tenho, vocês já devem ter visto essa imagem, né, que dizem que toda manhã saem de casa um picareta, um malandro e um trouxa. E quando o picareta e o trouxa se encontram, rola negócio. E a impressão que eu tenho é que nessa CPI aí eles estão descobrindo que você tem mais picaretas do que se imaginava, né? Porque são vários casos, eu vou explicar aqui, porque agora voltar nas atividades da CPI, houve um recesso, eles estão de volta, mas existem algumas linhas de investigação na CPI. Uma delas que foi quando começou a CPI, que era a questão do negacionismo e do esforço do governo Bolsonaro para propor, para socar a goela abaixo dos brasileiros um remédio ou remédios, né, sem eficácia. E daí essa foi a linha inicial da investigação, o negacionismo do Bolsonaro e do governo Bolsonaro que levou à morte de brasileiros, mas durante as investigações foram surgindo denúncias muito mais graves, em certos sentidos, né, que são denúncias de corrupção. E quando a gente fala que corrupção mata, geralmente a gente quer dizer que a corrupção mata adiante, né? O dinheiro que o político corrupto rouba hoje vai impactar amanhã ou depois no final, né, da cadeia. Ou seja, dinheiro que vai faltar para posto de saúde, dinheiro que vai faltar para hospital, dinheiro que vai faltar para um monte de coisas, né? E daí esse dinheiro vai matar brasileiros. Só que no caso da pandemia, com essas denúncias agora de corrupção, não se trata de um dinheiro que vai faltar amanhã. É um dinheiro e remédios, né, nesse caso vacinas, que faltaram ontem. Ou seja, brasileiros já morreram por causa dessas denúncias de corrupção. Brasileiros já morreram porque o governo Bolsonaro é negacionista. Então isso já teve um impacto na vida das pessoas. Talvez você tenha perdido algum parente, e eu sinto muito, eu lamento muito por sua perda, e saiba que o seu parente, o seu amigo que faleceu, possivelmente morreu porque o governo federal se omitiu ou estava ali em negociatas, né? Estava ali em esquemas de corrupção. E daí tem dois grandes esquemas que surgiram. Por um lado, tem o esquema da Davat, que é esse esquema que estaria envolvido o reverendo Hamilton. Tem o esquema da Davat, que é uma empresa americana, que tem os representantes muito trambiqueiros no Brasil. E daí essa empresa, Davat, havia prometido para o Ministério da Saúde 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca. E daí essas pessoas chegam no Ministério, conversam com representantes do Ministério da Saúde e esses representantes, né, alguns deles militares, queriam uma propina, queriam $1 por dose para embolsar, né? Assim, olha, $1 para mim. A vacina custa X, custava, sei lá, 10, 13, sei lá. A vacina custa X, só que a gente vai aumentar esse preço porque $1 vai para o meu bolso. E daí, primeira denúncia,
que não se concretizou, que não se realizou. E aqui vale também mencionar o que disse a senadora Soraya, do PSL, da base de apoio ao presidente. Ela acha que o presidente não tem culpa, mas ela diz que corrupção não é apenas quando o ato se consuma, não é apenas quando o ato se concretiza, né? Ou seja, receberam propina, mas quando há promessa de propina, quando há pedido de propina, também é corrupção. Então, que fique claro, o crime, nesse caso, já se consumou, porque já houve pedido de propina. Então, primeiro, caso de corrupção. E o segundo caso de corrupção, né, ou de possível corrupção, tem a ver com o caso da Bharat Biotech, que é uma empresa indiana, intermediada no Brasil pela Precisa Medicamentos e que chega lá no Ministério da Saúde um monte de invoices estranhas. Um dos funcionários lá, um dos funcionários de carreira, né, um dos funcionários públicos, que é o Luiz Ricardo Miranda, vê essa negociação, né, vê os invoices, acha que é estranho e escala isso pro irmão dele, que é um deputado federal, que é o Luiz Miranda, e eles juntos sobem isso para o presidente. E daí é um outro escândalo, porque aparentemente ninguém fez nada. E só não avançou porque não foram enviadas doses, porque o dinheiro estava bloqueado e a negociação não aconteceu porque houve atraso nas remessas. Então são dois esquemas de corrupção possíveis, né, que estão sendo investigados agora pela CPI. E no caso do reverendo Hamilton, é o primeiro esquema, né, que é o esquema da Davat. Porque daí o que acontece? Eu vou explicar rapidamente aqui, e depois eu vou pôr um trecho aqui da inquirição feita pelo senador Jean Paul Prates, que mostra todo o absurdo da situação. Mas o que acontece? Você tem essa Davat, essa empresa americana, que promete 400 milhões de doses da AstraZeneca para o governo brasileiro, e daí vale também voltar um pouquinho e recordar que outras empresas haviam contactado o governo Bolsonaro. Você tinha a Pfizer, uma grande empresa farmacêutica, que havia contactado o governo Bolsonaro dezenas de vezes. Dezenas. Se não me engano, mais de 80 vezes. Mandou e-mail, mas com certeza foram mais de 60 contatos. Contactou o governo Bolsonaro, mandou essa mensagem nesses e-mails, não apenas para o ministro da Saúde, mas mandou para o Paulo Guedes, mandou para o presidente Bolsonaro, mandou para um monte de gente. Desesperados para vender vacina, porque eles sabiam que o Brasil é um país continental, ou seja, é um país que compraria milhões de doses. 2, eles disseram que eles queriam transformar o Brasil na vitrine na América Latina da vacinação, porque o Brasil tem um histórico de vacinação eficaz, né? É um país com uma rede de saúde pública extremamente eficaz e que tem grandes programas de vacinação, então eles sabiam que havia pelo menos o modo para distribuir essa vacina. E terceiro, porque o Brasil poderia se tornar um celeiro de variantes do coronavírus. Já estava numa crescente de casos e depois estoura, né, em janeiro, lá em Manaus, com milhares de pessoas mortas por descaso do governo federal. Por descaso. E daí o que acontece é que o governo ignora a Pfizer, diz que não vai comprar vacina chinesa, entre aspas, né, a parceria entre o Butantan e a Sinovac, a Coronavac, diz que não vai comprar essas vacinas, e daí você tem esses intermediários, né, dessa Davat, o Dominguete, o Cristiano, que são da Davat, e esse reverendo Hamilton, que, segundo ele, no depoimento dele de ontem, ele mandou uma mensagem, meio-dia, dizendo o seguinte, mandou uma mensagem para o Ministério da Saúde: tenho 400 milhões de doses aqui, de AstraZeneca. Estou indo aí 4h30. Então ele manda uma mensagem meio-dia e 4h30 ele baixa lá no Ministério da Saúde para conversar com representantes. E foi recebido. Foi recebido. E daí é tudo estranho porque, segundo o reverendo Hamilton, ele não tem contato com ninguém. Ele não conhece ninguém, ele não conhece ministros, ele não conhece políticos, ele não conhece ninguém. Ele chegou lá e falou, estou indo aí, chegou e apareceu e foi recebido. E daí o Omar Aziz, né, o presidente da comissão, ele diz o seguinte, olha só, essa conversa não cola, porque nós, senadores, se nós quisermos uma reunião com o Ministério da Saúde, demorarão dias para poder acontecer isso. Se um deputado federal quiser conversar com o ministro, talvez nem sequer seja recebido. Então não há possibilidade razoável, racional, de que o Ministério da Saúde tenha recebido o senhor sem qualquer tipo de intermediação, sem que você tivesse algum tipo de canal de acesso. E daí o que acontece é, como eu falei no começo, todo dia sai de casa um pilantra e um trouxa. E nesse caso, essa história, o que me parece é que vários pilantras saíram de casa no mesmo dia e se encontraram. E daí você tinha um pilantra de um lado falando o seguinte, olha, eu tenho um feijão mágico aqui que vai salvar a humanidade, que vai curar todas as doenças do planeta. E daí outro pilantra falou o seguinte, olha só, você tem um feijão mágico, então a gente vai comprar o teu feijão mágico, só que nós queremos $1 por feijão. Só que acontece que quem vai pagar a conta desse feijão mágico não é o pilantra que quer $1, quem vai pagar é o governo. E daí o feijão não existe, o pilantra que quer propina não vai receber, e daí o pilantra que vende feijão mágico falou assim, olha, mas propina, não dá, eu não posso vender o feijão mágico que não existe por $1 de propina, não dá. Aí ficou, aí é sacanagem, aí eu não vou poder concordar com isso. Propina no feijão mágico não dá.
Então a história é toda muito estranha, a história é toda muito cabeluda, como tudo nesse governo Bolsonaro, né? Tudo meio fora do normal, é tudo assim... Expliquem porque a gente não entende. Então eu vou pôr para vocês aqui, como eu disse, no final desse vídeo, a inquirição feita pelo senador Jean Paul Prats, porque ele mostra os absurdos dessa história, né? Ele mostra aqui uma série de coisas relacionadas a essa história e é inacreditável. De fato, não faz sentido nenhum. Mas assistam e me contem o que vocês acham sobre isso, né? Sobre essa história do depoimento do reverendo Hamilton, se vocês entenderam alguma coisa do que ele falou, porque não tinha pé nem cabeça o que ele dizia. E também sobre as informações que o senador Prats mostra aí nessa inquirição. Então deixe aqui embaixo seu comentário, deixe o joinha, se inscreva no canal aqui e assistam aos absurdos dessa CPI. Abração. Tchau. Presidenta, obrigado. Eu queria abrir aqui um capítulo desta sessão hoje para esclarecer, aproveitar que a CPI também serve para esclarecer a opinião pública, além de, evidentemente, o relator e o presidente, sobre um fenômeno que é bem maior até do que o próprio processo que nós estamos avaliando aqui, que é a existência, essa onda de entidades, eu chamaria de proto-entidades e de personalidades mitômanas que assolam o país há algum tempo. E eu estou dizendo um fenômeno, senador Renan, que acontece junto a governadores, junto a secretarias de Estado, junto a prefeituras, junto a ministérios, junto ao presidente da República. E me parece que quanto mais medíocre e inepto é o governo, mais ele se torna suscetível a essas mitomanias. Essa mitomania consiste no seguinte: diante da Pfizer e de empresas que são habitualmente reguladas por forças de mercado, por agências reguladoras, coloca-se teorias da conspiração. E diante de entidades que usam siglas, insígnias, e eu vou mostrar aqui que é o caso, coloca-se na sala do presidente. Isso é uma inversão muito séria, senador Renan, e que não pode prevalecer, porque a decorrência disso, falo aqui genericamente, depois sigo com as perguntas, imediatamente é o crime de falsidade ideológica e o crime de estelionato, mas, indiretamente, é a corrupção mesmo, porque essas entidades são usadas para passar um verniz numa situação, legitimar alguma coisa, como, por exemplo, senhor depoente, essa relação com a Missão Brasileira das Forças Internacionais de Paz da ONU. Qual a autorização que a SENAR, que aliás já tem um nome enganoso por si só, né? Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários. Um incauto olha isso, imagina que é uma entidade federal brasileira. Quando é traduzido para o inglês, fica ainda mais imponente. Secretariat National, não sei o que, Humanitarian. O cara olha isso aqui e diz, poxa, é uma entidade governamental. Quando olha os brasões, tem um brasão da ONU, tem a Ordem de Malta, é uma verdadeira exposição. E aí tem outras duas entidades que eu quero perguntar aqui se são elas mesmas. Mas, em primeiro lugar, Missão Brasileira de Força Internacional de Paz da ONU. O que ela tem a ver com a SENAR, meu amigo? O que é que tem a ver United Nations Mission of International Relations? Essa unidade, essa unmir-gov.org, é das Nações Unidas mesmo? São sociedade civil organizada. Pertencem às Nações Unidas? Algumas participam da plataforma ECOSOC, que você tem uma ida à ONU uma vez ao ano, conforme a SENAR também está na plataforma, mas sobre essas sociedade civil organizada que nós colocamos aí, eu tinha autorização tácita, então não era uma autorização para vacinas. Tácita? Senhor depoente, uma autorização... essa ECOSOC que o senhor menciona é um mero cadastro na ONU. Tem mais de 5.000 entidades cadastradas lá. Elas se cadastram para discutir, senhora presidente, assuntos diversos que a ONU, a Assembleia Geral da ONU, abre lá um cadastro. Se você tiver uma entidade, por exemplo, sobre lactantes, tem uma entidade sobre isso, você se cadastra lá para quando surgir o assunto, eles eventualmente pesquisam quem é e chamam para conversar.
Nobre... Uma espécie consultiva. A sua entidade não está lá. Nós puxamos agora aqui das 5 mil, não está lá. Quer dizer, nem estar lá está. Eu posso... Mas mesmo que estivesse cadastrada, seria como eu aplicar para um emprego na Coca-Cola ou na Petrobras e dizer que já sou dela, porque me cadastrei lá para um banco de empregos, por exemplo. É a mesma coisa. O senhor não tem legitimidade para colocar a insígnia da ONU num papel azul desse aqui. O senhor pertence à ONU? Tem algum contrato com a ONU? Faz alguma coisa com a ONU? Nós participamos da plataforma EcoSoc, que é um cadastro. Que é um cadastro, mas muito rigoroso, porque você tem que alinhar o estatuto e tem que trabalhar com a demanda paz mundial, a cultura paz mundial. Eu estive em Israel... Mas isso lhe dá o direito de colocar o brasão das Nações Unidas nas suas correspondências? O senhor tem uma autorização expressa para isso? Autorização expressa, não. Porque isso é sério, porque um prefeito incauto em algum lugar do Brasil, um ministro menos informado e tudo, quando vê isso aqui, com o nome Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, imediatamente cai nessa conversa. Outra pergunta, rapidamente. Essa outra aqui, United Nations Mission of International Relations. O senhor conhece o senhor Aldebaran von Hollenben, que é intitulado no site como presidente desta entidade, que aparentemente usa, né, o brasão da ONU e diz que é da United Nations, ou seja, que é da ONU. É uma missão das Nações Unidas para relações internacionais. Essa é a tradução do disco dessa entidade. Isto é uma entidade privada, é uma ONG, dirigida por esse senhor Aldebaran. O senhor conhece esse Aldebaran? São ONGs e são sociedade civil organizada que cedem as suas logos. Nesse caso, aí houve um erro da minha parte, ter colocado essas logos para trabalhar com vacinas. E ele também está errado em usar o globo da ONU, porque ele também não é da ONU. Essa UNIR, ela pertence à ONU? UNIR é como eu havia falado para o nobre senador. Eles participam da plataforma EcoSoc e fazem um trabalho humanitário. O meu trabalho... O senhor conhece o Aldebaran, esse Aldebaran von Hollenben? O senhor acha que ele é uma pessoa mentalmente sadia, sã? O senhor conhece? O senhor conhece? Nós, assim, conhecer para estar conversando, não. Nós... O senhor sabia que ele reivindica que ele é o Superman brasileiro? Que ele recebeu, depois que o Superman ficou tetraplégico, o ator, que ele recebeu os poderes de voar e que ele deveria estar nos filmes do Superman. Parece brincadeira, meu pessoal que está nos assistindo. Isso parece até uma piada, mas não é, não. Esse senhor Aldebaran Luiz von Hollenben, ele é tão sério, né? Que ele se põe como Superman Tupiniquim, entrou na justiça para conseguir o direito legítimo de ser reconhecido como Superman. Diferente de Clark Kent, Aldebaran não é jornalista, sim advogado com registro em Ponta Grossa, no interior do Paraná. Em sua ação, o homem de aço paranaense alega que foi fotografado em cima de um cavalo carrossel ao lado da caveira do túnel fantasma, calçando o tênis do Superman. Está aqui o senhor conhece esse homem? É o Superman. Nós temos uma parceria a nível... O senhor acha ele sério? Ele posa de Nações Unidas e diz que é o Superman. Com a queda de Christopher Reeve, intérprete de Superman nos cinemas, em cima de um cavalo em 95, deixou o tetraplégico, o advogado, a partir desse momento, teria derrotado artisticamente Reeve, podendo pleitear pelo título de Superman. Com isso, além dos poderes, como voo, superforça e lasers pelos olhos, Aldebaran, já tem um nome, reclama a vaga de ator nos filmes da DC. Está rindo, presidente. É brincadeira. Seja como herói ou como vilão. Ele aceita um papel de vilão. Não está chateado, não. Além disso, ele também afirma que também merece uma porcentagem comercial das vendas relacionadas ao Superman. Isso está aqui no correio24horas.com.br. Enfim, era só para ilustrar aqui rapidamente quem é o presidente aqui da United Nations Missions of International Relations. Só para lembrar, não é piada o que você não está sério, tá lendo. Não, mas eu estou alertando, presidenta, porque essas pessoas estão em torno aí dos governos, das cidades, e eu convivi muito com isso também. Eu já recebi muitas pessoas
E a minha lição aqui, senadora Soraya também, é que nós nos acautelemos contra essas coisas. Isso tem em tudo que é lado, não tem só de um lado político nem outro, não. Isso tem coisa... E algumas têm realmente raízes políticas bem enfronhadas em movimentos internacionais, globais. Aí não é conspiração, é verdade, são financiadas. Por isso que eu falei aqui mais cedo sobre sites e veículos midiáticos. Além de sites e veículos midiáticos, há entidades, fundações, ONGs desse tipo, aparelhadas e financiadas por movimentos protopolíticos. Tem aqui também uma American Diplomatic Mission of International Relations Intergovernmental Organization, de um tal Zygmunt Ziegler, Roberto Cohen. Você não conhece esse senhor? Eu conheço. Roberto Cohen. Conheço a pessoa. Ele também que tem um trabalho humanitário, uma pessoa. Pois é, esses brasões, e aí essas entidades de aparência suspeita, que emulam, vejam bem, emulam instituições internacionais, porque não é... A gente estava olhando para esses brasões aqui, inicialmente, pensando que eles estavam sendo usados indevidamente como ONU, ou como o governo americano, mas não, é pior do que isso. É uma segunda instância disso aqui, senador Rogério. O cara pega o brasão da ONU, coloca uma entidade que não é a ONU, e aí ele autoriza outra entidade no mundo afora a usar aquele brasão que não é da ONU, mas emula um brasão da ONU. Ou seja, além da falsidade ideológica, há o intuito devidamente de enganar mesmo. Então é estelionato puro. Nós estamos diante de falsários e estelionatários que tentam enganar incautos na administração pública ou beneficiar espertos e oportunistas. Então, está evidente o intuito da organização do depoente de iludir os recipientes dessas cartas, desses documentos, pegando emprestado essas autoridades e essas organizações. Nós estamos diante, senhor relator, de um movimento concertado, inclusive contando com escritórios em outros países, se aproveitando do desespero dos gestores públicos em busca da vacina. É preciso que conste, senhor relator, no relatório, essa evidente fragilidade institucional que pode se revestir, inclusive, de característica criminosa, com falsidade ideológica e estelionato. É preciso que a gente entenda de onde vêm essas articulações, quem financia essas entidades e instituições e quais são os reais vínculos dela com o governo federal. Por fim, tem aqui a missão humanitária do Estado-Maior das Forças Armadas do Brasil, também citada nos seus alfarrábios digitais e impressos. O que vem a ser isso? Missão humanitária do Estado-Maior das Forças Armadas do Brasil. O site é mihmfab.gov.org e tem uma sede, pasmem, no Ministério da Defesa. Esta entidade é oficial, carregando inclusive a bandeira do Império e esse monte de bandeiras aqui, bandeira da Presidência da República. Qual é a relação, reverendo, deste movimento Missão Humanitária do Estado-Maior das Forças Armadas do Brasil com o governo brasileiro? Como eu falei ao nobre senador, são instituições, são ONGs que trabalham pela paz mundial. O que eu posso falar é da minha. Eu estive em Israel, na oportunidade, unindo muçulmanos e judeus. Então, foi por isso que eu fui convidado, com essa demanda, a apresentar a minha instituição. Eu fui pela uma missão de paz e conheço líderes, e esses líderes se colocam à disposição para fazer parcerias. Mas essa missão pertence ao Comando Militar ou às Forças Armadas Brasileiras? O senhor pode confirmar isso, se sim ou se não? Eu não tenho conhecimento. Pois, para mim, isso aqui é mais uma fajutagem disfarçada de endereço oficial e deveria ser investigada pelo próprio governo federal. O governo federal tem a obrigação imediatamente de checar o que é isso, porque tem aqui a logomarca, o Pátria Amada, o brasão da República, o gov.br e o endereço, no mesmo endereço do Ministério da Defesa, bloco Q.
7º andar, esplanada dos ministérios. Sem mais, presidenta. Olá, turma que faz parte aqui dessa comunidade do meu amigo Henri Bugalho. Eu tenho um convite bem especial para vocês. No dia 5 de agosto, às 8 horas da noite, a gente vai ter um encontro muito especial. Uma aula com o querido Leonardo Boff, um dos maiores teólogos do mundo, mais de 100 livros escritos. Na aula, Leonardo Boff vai falar sobre as lições de tudo isso que estamos vivendo e também de perspectivas para o futuro. A aula se chama Sobrevivendo ao Caos, o que esperar do pós-pandemia. Eu queria convidar todos vocês a assistir a essa aula, se inscrevendo no link que vai estar aqui em cima ou aqui embaixo. É absolutamente gratuito e uma aula que eu tenho certeza vai trazer muita luz para esses caminhos tenebrosos, difíceis que todos nós estamos passando. Avise seus amigos e amigas, convide seus amigos e amigas para participar também dessa aula e vamos aproveitar a chance de estar com essa pessoa tão incrível num momento tão necessário.